Olá, amados da Amanda. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço a montagem desse naked cake aí de gotinhas. Então, a primeira dica que eu começo dando para vocês é assar as camadas de bolos já separadas. Então, nesse caso, que eu vou estar usando 3 camadas de bolo, eu já assei em 3 formas diferentes. Um dia antes, né, eu começo. O naked cake eu não preciso fazer 2 dias antes, como o bolo espatulado, né, que precisa de mais tempo, então eu posso fazer um dia antes, deixar uma noite ele descansando, todo embaladinho no plástico filme, e no outro dia ele vai já estar bem estruturado para a gente poder cortar. Como eu já asso as camadas separadas, eu não preciso fatiar ele. O que eu vou fazer é só nivelar. Eu vou tirar esse topinho do bolo, só para evitar que ele fique torto na hora da montagem, né? E acabe ficando com aquela aparência feia. Então, a gente tem que deixar as fatias bem retinhas. Então, aí eu venho com o nivelador tirando só o topinho mesmo, só para deixar ele retinho. Como eu fui puxando ele começa a despedaçar, aí eu venho pelo outro lado para evitar que ele quebre as beiradinhas, tá? E aproveitando também, né, para ele ficar com a lateral bem bonita, eu aconselho que use o desmoldante spray para evitar que fique com marca de farinha, né? E fique aquelas manchas esbranquiçadas no, na lateral do bolo, já que vai ser um bolo sem cobertura, né? E aí eu vou fazendo isso com as outras camadinhas também, que é a mesma coisa, tá? E aí, já partindo para montagem, eu pego um pouquinho do recheio que eu vou utilizar no bolo para fixar a primeira massa na base, tá? Porque se a gente não fixar, o bolo fica solto ali, qualquer andadinho que você, mexida que você der com o carro na hora da entrega, o bolo vai andar, né? É muito perigoso, sempre tem que fixar o bolo no seu prato, no seu tabuleiro que você estiver usando. Aí eu tô molhando o bolo, né? O naked cake pode ser molhado sim, mas não muito, tá? Para não perder a estrutura. E aí vou começar a fazer a camada de recheio. Então, nesse caso, eu tô usando um bico perlê grande, né? Esse que eu tô usando é um A da Wilton. Mas também, quem não tiver bico, na próxima camada eu vou mostrar que dá para fazer sem o bico também. Então, ó, esse é o movimento que a gente faz para as gotinhas. Eu começo ali com um espaçozinho, né, da beirada, arrasto ela até a beirada e volto, como se fosse fazendo ondinhas, tá? Ele ficou, essa gotinha aí, ela ficou um pouquinho mais para trás, então eu dei uma empurradinha. E aí essa próxima, ó, vocês veem que a bailarina ela se mexe e aí fica com 2 camadinhas a gotinha e eu não gostei dela. Então, o que que eu faço? Eu errei, venho com uma colher ali e retiro ela, tá? Tranquilo. Só você retirar e fazer ela de novo, porque ela fica sujinha ali de cobertura, mas você vai vir com a próxima camada, não vai aparecer nada. Então, só retirar e fazer novamente. E ir fazendo esse processo de ondinha no bolo todo, até completar a volta toda, né? Aí a pressão que você colocar no seu saco de confeitar é que vai dizer a altura da gotinha. Se você quiser uma gotinha mais gordinha, é só você colocar mais pressão no saco de confeitar, na hora de apertar ali. Aí eu venho agora preenchendo com o próprio saco de confeitar mesmo, preencho de recheio no centro do bolo também, procurando colocar a mesma pressão para ficar na mesma altura, porque senão eu coloco a próxima camada, o bolo vai ficar torto. Então, sempre colocando a mesma pressão no saco para poder ficar na mesma espessura. E aí eu coloco a próxima camada de bolo, tá? Nesse caso, como as gotinhas ali estão para fora, não tem como colocar o acetato para eu centralizar certinho, então tem que ser no olhômetro mesmo. A gente olha ali, tenta centralizar o máximo possível, olha de cima, olha dos lados para deixar ele bem certinho, bem rente à camada de baixo do bolo, a primeira camada. E agora eu vou fazer uma camada com o brigadeiro tradicional. Então, essa próxima camada eu não vou utilizar o bico, tá?
Vou molhar também e vou utilizar só o saco de confeitar. Então, quando você não tiver o bico, eu não tenho o bico perlê, é só você cortar a pontinha do saco de confeitar na espessura que você quer. Mais ou menos ali, tamanho de um dedo, mais ou menos, né? Você corta ali e faz no mesmo processo. Ele dá certo do mesmo jeito, vocês vão ver que ele vai ficar as gotinhas bem bonitinhas também, mesma coisa. E ali só ir fazendo o mesmo processo de conchinhas. Se errar, só tirar e fazer de novo, tá? Não tem problema. E vai completando ali toda a voltinha do bolo até fazer a volta toda e depois preencher também o centro do bolo. Aí eu vou dar uma aceleradinha para poder não ficar o vídeo muito longo, que o processo é o mesmo, tá? Aí preencho o centro do bolo também. E agora a gente vai partir para a última camada de bolo. Então, lembrando que ficou ali uma camada de bolo, só que eu não vou colocar essa parte que eu cortei o topinho para cima, porque eu quero que em cima ele fique a parte mais lisinha, mais bonita. Então, eu molho o bolo na minha mão. Eu pego a parte que eu cortei, molho aquela parte ali, porque quando eu tiro o topinho, como fica os buraquinhos ali do bolo, ele facilita do bolo absorver a água, do que se eu jogar a água ali, a água, ou a calda, o leite, o que você estiver usando para molhar, né? Então, se eu jogar por cima, ele não vai absorver tanto. Então, eu molho na minha mão, depois eu viro ele, aquela parte cortada para baixo, e coloco ali por cima do meu recheio. Aí você dá uma leve pressionada com cuidado para ele grudar, né, ali no recheio que você acabou de colocar. E venho fazendo o mesmo processo em cima também. Aí não apareceu, né? Eu acabou dando errado, não mostrou, mas o processo é o mesmo, tá? Só nessa parte de cima eu procurei assim colocar um pouco menos de pressão para as gotinhas ficarem mais finas, não ficarem tão grossinhas como eu fiz nos recheios, tá? Na parte de cima eu coloco um pouco menos de brigadeiro. E agora, para finalizar, a gente vem colocando o que você quiser em cima. Se você quiser colocar só brigadeiro, se você quiser colocar chocolates variados, se você quiser colocar morango, aí você pode decorar do jeito que você achar melhor. Aí eu fui colocando um brigadeiro e um morango, intercalando eles. E no meio eu coloquei mais um brigadeirinho, tá? E esse foi o resultado, ó. As gotinhas certinho, eu já mostro pra vocês ele certinho. Então, esse é o bolo finalizado, já, olha que lindo que ele fica. As camadas certinhas, sem marcação de farinha, de nada nas laterais. Fica um bolo lindo. E espero que vocês tenham gostado desse modelo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Um beijo!